Queridos amigos, amigas, a paz do Senhor Jesus sempre com cada um de vocês. Vamos pedir juntos a luz do Espírito Santo para que nos ilumine, a fim de que essa palavra, semente de vida nova, possa produzir muitos frutos no nosso coração. Vinde, Espírito Santo, e iluminai-nos. Hoje queremos também recordar um grande santo, São Domingos, que nasceu em 1170 na Espanha, com 15 anos se dedicou aos estudos, também um grande amor aos pobres, diante das misérias encontradas na época, vendeu todos os seus livros, com 25 anos de idade, ele já tem contato com a Ordem dos Cônegos, e aí ele se torna também um pregador, evangelizador, não só na Espanha, mas também no sul da França, e como pregador, ele também atrai ao redor dele outros tantos seguidores, e ele participa do Concílio de Latrão, pedindo ao Papa a aprovação da Ordem dos Pregadores, ou seja, a Ordem dos Dominicanos, e evangelizando também a Europa toda, e ele acaba falecendo em Bolonha, na Itália, no ano de 1221, e foi canonizado pelo Papa Gregório IX no ano de 1234. Na luz de São Domingos, este grande pregador e evangelizador, queremos também hoje ouvir a palavra de Deus. E a palavra hoje, ela vem de Mateus, o capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois de despedir a multidão, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele ia fazer a sua oração no monte, para orar sozinho. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, lá longe da terra, era agitada por ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. E quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me que eu vá até o encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Pois vem, Pedro." E Pedro desceu da barca, começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento forte, ficou com medo e começou a afundar, gritando: "Senhor, salva-me." Jesus logo entrou, estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco de fé, por que duvidaste? Por que você subiu nas águas e sentiste medo?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou e os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." E após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem sobre eles tocar ao menos na sua veste. E todos que o tocavam ficavam curados. Esta é palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a pergunta é essa: por que Pedro afundou? Porque ele ficou olhando a dificuldade, o vento forte, ficou com medo. Quando olhamos as dificuldades da vida, nós afundamos. Perdemos a paz, perdemos o rumo. Vamos ouvir essa palavra do Senhor. Não tenha medo, homem fraco de fé. Que nosso Deus e Pai nos ajude a crer, principalmente nas horas das dificuldades e provações da vida. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.